Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão. O meu nome é João Encarnação e sou o formador de CIPCAD MEP. Nesta sessão vamos trabalhar o nosso projeto de eletricidade, ou seja, com a componente de eletrotecnia. Portanto, começamos aqui no projeto de gás que resolvemos na sessão anterior e vamos passar aqui para eletricidade. Neste menu que começamos por ver é que já temos aqui alguns equipamentos que surgem, por um lado, na parte do AQIS, que foi introduzido em águas residuais e pluviais, e também aqui na parte do AVAC começamos a ver que temos já a nossa bomba de calor, e se subirmos aqui à nossa cobertura temos a nossa VMC. Portanto, os equipamentos passam de uns módulos para outros, ou seja, vêm aqui, neste caso particular, para a nossa eletricidade e, caso seja depois necessário alimentar, nós vamos ver que eles vão ter aqui a parte de ligação. Como em todo o tipo de projeto, aquilo que nós devemos começar é ir aqui aos menus de obra e verificar as opções iniciais. Portanto, em tipo de edifício, mantemos aqui o unifamiliar. Nas unidades de utilização, mantemos aqui os 3 quartos duplos, no quartos simples nenhum, uma casa de banho e nenhum WC de serviço. Na orientação não vamos alterar. Nos dados gerais, agora sim temos que inferir aqui sobre algumas das opções. Portanto, temos o tipo de terreno, que dependendo aqui se é brita, areia, lodo, argila ou rocha branda, na prática tem a ver com aquilo que vai ser necessário realizar em termos de valas ou outros elementos. Portanto, temos depois aqui a areia densa, areia solta e por aí afora. Ao nível de estrutura, temos metálica, de betão e de madeira. Portanto, aqui no caso prático vamos colocar de betão. Depois temos edição de quadros por tipo de habitação. Neste caso em particular, como estamos a tratar de uma habitação, as opções vão ser um bocadinho diferentes se for um edifício de serviços. Portanto, eu tenho aqui ligar os circuitos de iluminação de emergência a circuitos de iluminação normal. Portanto, eu aqui não vou colocar circuitos de iluminação. Portanto, eu vou deixar aqui por opção inativo e fixar um escalão de potência superior. Ou seja, eu posso definir, de acordo com os cálculos que eu possa fazer através da ficha eletrotécnica, eu posso colocar aqui uma potência e definir que esse valor será então a potência contratada da nossa instalação. Acontece que eu quero como objetivo, eu tenho como objetivo deixar que o CIP me calcule esta potência. Portanto, eu vou deixar as duas opções inativas. Ao nível da configuração do esquema unifilar, tem a ver com as opções que eu quero que seja mostrado nos esquemas. Portanto, eu quero que seja visto o tipo de cabo, o tipo de instalação, a potência alimentar, a intensidade de cálculo, a intensidade admissível do cabo, queda de tensão e intensidade de curto-circuito. Portanto, eu posso pôr ainda a potência instalada, a potência de cálculo e fatores de simultaneidade na informação. Portanto, faço aceitar e faço aceitar. Em termos de instalação das opções elétricas, não temos aqui mais nenhum elemento então a introduzir. Vamos avançar para aquilo que é então a introdução de equipamentos. Vamos ao menu instalação e desde logo começo por ter aqui instalação de ligação, cargas, tomadas, interior, aqui os nossos mecanismos. Portanto, se vier aqui a instalação, ligação, para este tipo de projeto, eu começo por colocar uma portinhola individual. Se tivéssemos aqui um edifício de propriedade horizontal, eu teria que introduzir primeiro a portinhola coletiva, colocar o quadro de colunas que depois vai fazer a ligação entre os vários pisos e ter a caixa de coluna para distribuição entre os vários pisos. Depois, ao nível dos quadros, eu vou precisar de um quadro individual. Neste caso, eu vou precisar de um único quadro aqui para a nossa habitação. Mas se eu tiver um edifício em que tenhamos garagem, eu tenho que colocar o quadro de serviços comuns da garagem e tenho que ter também quadro de serviços comuns se tiver outros elementos, além dos quadros individuais por apartamento. Colocando aqui a nossa portinhola individual, eu vou colocar num ponto que seja então aqui de acesso, vamos chamar assim, à nossa instalação. Eu vou colocar com esta ligação aqui. Portanto, vamos colocar aqui, por exemplo, nesta fachada aqui entre a janela e a porta de acesso. O nosso quadro individual, vamos assumir aqui um quadro de entrada. Portanto, eu vou colocar cabos 450 a 750 volts ou então 0,6, 1 kV. Dependendo aqui da opção, vamos ter um tipo de cabo unipolar, de cobre, PVC 07V, portanto é o tipo de isolamento e tipo de cabo. Se formos para a opção de 0,6, 1 kV, eu tenho cabos unipolares ou multipolares e que podem ser de alumínio ou de cobre
e no caso dos isolamentos em PVC, armaduras de fitas de aço e assim sucessivamente. Portanto, nas bainhas exteriores tenho PVC LSVAV ou LVAV. Vamos colocar um cabo do tipo unipolar, bainha interior PVC, portanto vamos colocar o tipo de cabo XV e portanto vamos aceitar este tipo de condutor. Portanto, aceitar. Posso depois definir qual é a secção de entrada, portanto, se eu definir, estou a dizer que o software não tem que calcular e o objetivo aqui vai ser com que eu coloque aqui um conjunto de cargas e o SIP possa então calcular a secção de entrada do nosso cabo. Utilizar cabos de terra, portanto, obviamente aqui temos sempre que deixar como ativa a opção e, portanto, faço aceitar. E agora vou colocar o nosso quadro elétrico. Portanto, o nosso quadro elétrico pode ser colocado, por exemplo, aqui no corredor ou aqui na sala, na cozinha, portanto, tudo depende do local em que nós queremos a colocação do nosso quadro elétrico. Então, eu vou colocar aqui até na parte do corredor, parte exterior, e vamos colocar com esta posição. Não queremos mais nada, portanto, eu agora tenho que ligar o nosso quadro elétrico à nossa portinhola. Portanto, eu vou colocar uma canalização horizontal e na canalização horizontal eu tenho, em termos de tipo de instalação, temos com canalização ou então direta superficial. Dentro com canalização temos enterrado, superficial. Se nós clicarmos aqui nesta câmerazinha, temos a hipótese de ver o que é considerado em cada uma destas opções. Portanto, temos aqui conduta de alvenaria, embebido, superficial e temos enterrado. Vamos colocar aqui, no nosso caso, embebido no elemento da construção da alvenaria. Portanto, vamos ter um tubo, PVC rígido. Podemos aqui colocar incremento de peças de tubo, portanto, isto para, em termos de custos, estes 10% irão ter influência. Faço aceitar e, portanto, eu a seguir tenho que colocar o nosso condutor a circular aqui pela nossa instalação até este ponto. Portanto, isto é um caminho, mas pode ser feito outro caminho. Portanto, faço aqui cancelar, não preciso colocar mais nenhum cabo e na prática, a partir daqui, vou começar a alimentar as cargas que nós temos na nossa instalação. Com o nosso quadro e com a nossa portinhola desenhada, vamos então avançar com a colocação das nossas cargas. Portanto, temos, ao nível da instalação interior, quadros parciais, pontos de luz no teto, pontos de luz na parede, luminárias de interior, de garagem, de exterior, luminárias de emergência. Temos iluminação depois exterior com as suas diferentes tipologias, motores de ascensores, cargas definidas pelo utilizador. Portanto, quando nós temos cargas que não estão aqui identificadas na sua tipologia, podemos definir o tipo de carga e temos novamente aqui a nossa canalização. Portanto, eu vou começar por fazer a alimentação do quadro elétrico aos equipamentos já existentes, ou seja, eu vou, através aqui da nossa instalação superficial, vou aqui aos equipamentos, que neste caso é a bomba de calor, e vou já fazer a sua alimentação. Portanto, eu vou por aqui, vou colocar junto à parede e vou levar até aqui à nossa instalação. Portanto, levar aqui de uma forma que seja possível ver e vou fazer aqui a alimentação. E vou verificar se neste piso não tenho mais nenhum equipamento. Portanto, se este equipamento fosse elétrico, eu teria que fazer aqui uma alimentação. Neste caso, como se trata efetivamente de portanto, termoacumulador, eu vou ter que fazer a sua alimentação. Portanto, eu venho por aqui, venho por este lado, tentar sempre junto aqui à parede, de forma a ser visível, e depois venho aqui em direção ao nosso quadro elétrico e venho até este ponto. Ou seja, temos já aqui a bomba de calor, temos o nosso termoacumulador e temos ainda que fazer a alimentação daquilo que é o nosso VMC. Portanto, para a VMC vamos colocar aqui um ponto na vertical. Ou seja, eu vou ter que fazer uma alimentação deste ponto, por exemplo, aqui até à cobertura. Vou ter que fazer aqui a ligação
do ponto vertical ao quadro elétrico. Vamos à cobertura. E aqui está o nosso ponto. Portanto, eu aqui posso alterar para superficial ou para bebido. Temos estado a colocar aqui superficial, podemos alterar, mas podemos colocar aqui embebido em elemento da construção da alvenaria ou embebido em elemento da construção termicamente isolante. Portanto, eu vou colocar aqui na prática isolante, aceitar, e vou fazer aqui uma ligação até à nossa máquina que está neste ponto. Okay. Vamos só editar aqui a nossa instalação. Vimos aqui editar e vamos mudar para embebido no elemento da construção da alvenaria. Aqui também. E aqui nestes dois pontos também. Aqui é o quadro elétrico. Vamos fazer um bocadinho mais de zoom. Não está a permitir aqui. Ok. Estava quase aqui. Isto às vezes é preciso aqui acertar com o zoom. Ok. Aqui está. Portanto, temos toda a instalação, neste caso embebida, na nossa alvenaria. Portanto, em termos de cargas que estavam dos módulos anteriores, está tudo alimentado. Portanto, eu posso aqui efetuar o cálculo e verificar que mais posso estar aqui esquecido. Ora, temos aqui um aviso de que o tipo de cabo selecionado para a entrada XV não é compatível com o tipo de instalação, tubo superficial. Portanto, quando nós colocamos um tipo de cabo, o SIP vai verificar se essa instalação é compatível com aquilo que é o tipo de passagem de cabo. Portanto, eu vou ter que alterar na realidade, porque não pode ser superficial. Vamos tentar aqui com o embebido ou com o enterrado ou com outra solução. Vamos a editar e vamos calcular. Portanto, mantém-se o tipo de cabo selecionado para a entrada XV não é compatível com o tipo de instalação tubo embebido em alvenaria. Na prática, este tipo de instalação apenas é compatível com o enterrado, mas vamos ver conduta de alvenaria. Portanto, em conduta de alvenaria é uma instalação compatível, assim como enterrado também. Portanto, se for enterrado, temos que definir aqui qual é o tipo de canalização, a resistência à compressão e o fornecimento sem rolo ou em vara. Vamos aceitar e vamos calcular. Portanto, a situação aqui da instalação enterrado também é compatível. Portanto, aquilo que tem que ter noção é que, em função do tipo de cabo que está a ser utilizado, a instalação tem que ser compatível, porque o SIP vai verificar. O que é que nós também já começamos a ver? É que temos já aqui a identificação de circuitos, portanto, circuito C13, ar-condicionado, sistema trifásico. Se vier aqui ao nosso AQS, temos aqui também um sistema monofásico, que é o circuito C4.3. Portanto, tudo isto são elementos que nós podemos alterar. Vamos aqui à nossa cobertura e vamos só verificar a nossa VMC. E aqui está também C14, ar-condicionado, e neste caso um sistema monofásico. Portanto, aqui verifica-se que todos os equipamentos que nós colocamos noutros módulos vêm aqui então à parte de eletricidade para serem alimentados. A partir daqui, portanto, podemos começar a colocar aquilo que são os pontos de luz e de tomadas e outras cargas. Portanto, eu vou começar aqui por colocar pontos de luz no teto. Nós, ao nível de pontos de luz no teto, podemos fazer aqui opções diferentes. Portanto, temos aqui atribuir um circuito, ou seja, eu posso chamar aqui um circuito e aceitar. Eu depois posso dar aqui um nome, que é iluminação. Ou então posso dizer que isto é instalação sanitária
e depois tudo fica atribuído a este circuito. Portanto, quando eu vou colocar aqui uma luminária, é a luminária associada à instalação sanitária. Se eu quiser para outros elementos, cozinha, posso ainda colocar aqui corredor, e no corredor eu posso colocar aqui 3 pontos de luz, Portanto, eu estou a tentar usar sempre aqui os pontinhos amarelos que nos fazem a nossa distribuição. Se eu quiser distâncias, eu tenho que cotar, por exemplo, se eu quero que isto esteja a sensivelmente 1 metro, 1 metro e meio, tenho que ter aqui esta informação. Portanto, eu vou tentar fazer aqui o rastreio. Já andou aqui, aqui está. Portanto, se eu agora chegar aqui e disser, não, eu quero que isto esteja a 1 metro, ok? Ele aqui anda um bocadinho para a direita porque tem a ver com o zoom. Vamos tentar aqui apanhar um zoom melhor. Vamos apagar este elemento e vamos colocar novamente aqui no teto. Portanto, vamos aqui buscar e tentar obter aqui os rastreios só para este ponto. Portanto, vamos pôr aqui um. Penso que ele vai fazer exatamente o mesmo, porque ele está a continuar a apanhar aqui o ponto à esquerda. Portanto, vamos tirar daqui o ponto desta forma e vamos fazê-lo tradicional. Portanto, colocar aqui sensivelmente neste ponto. Este foi uma forma de introdução dos pontos de luz no teto, mas se eu quiser agora, por exemplo, luminária para interior do edifício, aquilo que eu vou ter aqui é acesso a uma base de dados de luminárias em que eu posso selecionar o tipo de luminária para interior. Portanto, desde downlight encastrado, superfície, suspensa, encastrada, superfície, suspensa, novamente. Portanto, tudo aqui são elementos que eu posso colocar na nossa instalação. Por exemplo, aqui com downlight de superfície ou downlight encastrar, o que acontece aqui é que eu já tenho a opção de tipo de lâmpada LED, portanto downlight, circular ou quadrada, e temos aqui informação de 3 LEDs de 1 watt, ou seja, faço aceitar, aceitar, aceitar. Portanto, eu poderia aqui na realidade, em vez de ter nestes corredores o ponto de luz de teto, eu posso colocar estes downlights. Vou aproveitar estes downlights para introduzir aqui na realidade na sala de estar, onde eu vou colocar no teto falso estas luminárias. Portanto, eu vou fazer aqui uma distribuição um bocadinho a olho e tentar aqui fazer um rastreio. 1, 2. Portanto, não temos aqui uma opção de ver como é que, em termos luminotécnicos, esta distribuição está a ficar, mas podemos depois utilizar o CIPELUME para verificar estas opções. Aqui em particular vamos colocar mais um ponto, 2 e aqui 3. Portanto, não vou colocar aqui mais, portanto isto depende aqui um bocadinho de projetista para projetista. Ok. Ao nível de iluminação, ainda posso depois então colocar luminárias de emergência e, no caso da iluminação exterior, também selecionar. Vamos só colocar mais alguns pontos de luz no teto, aqui nos quartos. E vamos colocar aqui um ponto, 2 e 3. Já agora aqui no arrumo vamos colocar uma iluminação, não deste tipo, mas por exemplo para garagem, só para verem aqui uma opção. Portanto, na garagem temos esta instalação de teto com luminária standard. Neste caso não temos aqui informação de lâmpadas de LED. Portanto, vamos aceitar. Podemos editar aqui o equipamento, aqui neste caso o balastro que seja eletrónico, fazemos aceitar, agora sim. Okay. Quando nós temos em algumas luminárias esta informação da distribuição lumínica, ok? Portanto, posso depois definir a altura da instalação, atribuir a um circuito, caso exista aqui informação, neste caso não tem. Portanto, eu vou colocar aqui a luminária
e vou corrigir aqui para ficar desta forma. Portanto, não quero mais nenhuma. Ou seja, eu a partir daqui tenho que começar a fazer a ligação ao nosso quadro elétrico. Portanto, eu vou colocar embebido no elemento de construção da alvenaria, novamente, e venho por aqui, por aqui, por aqui, e tentar aqui fazer a ligação de forma a que fique ao lado deste condutor. Portanto, neste caso em particular, nós não temos aqui uma ferramenta chamada de tipo offset, em que me permite fazer aqui a distribuição igual dos nossos condutores. Podemos eventualmente fazer aqui um truque, que é colocar um ponto e, utilizando aqui a cotagem, eu posso dizer que eu quero que ele ande para um ponto 0.1, 0.1, novamente 0.1, portanto, se chegar aqui também 0.1, portanto, eu vou colocar esta distância de forma a ter aqui sempre pontos iguais. Posso colocar aqui valores um bocadinho diferentes, mas será este um pouco o truque que nós fazemos. Portanto, depois temos que, obviamente, apagar, porque isto é um auxiliar de desenho e foi só utilizado para este efeito. Eu vou aqui só unir os pontos, portanto eu tenho aqui as ferramentas normais, unir, dividir, cortar. Portanto eu vou unir aqui este ponto com este, para tirar aquele nó. Okay? Normalmente fazendo um zoom in e zoom out permite fazer aqui uma correção à visualização. Algo que também já se começa a ver é que há aqui um código de cores, portanto entre a alimentação aos equipamentos e a iluminação há uma cor diferente. Portanto eu posso fazer isto de maneiras diferentes, colocar aqui um circuito. Eu agora venho aos quartos e posso colocar o quarto também aqui à nossa instalação. Tentar afastar aqui um bocadinho. Vou desligar daqui as cotagens. Okay, vamos tentar fazer ao contrário. Vamos aqui do quadro elétrico e termos aqui antes a distância, de forma a que isto tenha aqui uma distribuição mais ou menos semelhante. Portanto, vamos por aqui. Não quero este ponto, vamos apagá-lo aqui e quero que ele esteja mais neste ponto. Para ter a certeza que estamos a fazer a ortogonalidade, vamos ativar o orto e vamos alimentar o nosso ponto aqui. Portanto, eu a partir daqui quero alimentar os pontos de luz dos outros quartos. Venho aqui e vou alimentar este ponto também. Temos ainda aqui o nosso corredor. Portanto, eu venho aqui também à nossa instalação e vou fazer aqui uma alimentação, 2 e 3. Ok? Depois temos a instalação sanitária e cozinha. Portanto, vamos alimentar aqui a nossa instalação por este ponto. Vimos até aqui e alimentamos. Temos que tirar aqui o orto. Depois temos aí na nossa instalação sanitária. São tudo opções que nós depois podemos executar e considerar no nível de projeto. Tive aqui o orto para vir aqui direitinho. Muito bem. O que é que falta? Falta aqui a nossa sala de jantar e sala de estar. Portanto, neste caso temos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 pontos. Portanto, são 11 pontos de iluminação. Eu vou ligá-los todos num único circuito e vamos tentar provocar aqui uma advertência ou um erro que tem a ver com o número de pontos recomendado ao nível da iluminação. Portanto, eu venho por aqui e vamos assumir aqui novamente o orto e vamos por este ponto. Depois fazemos aqui uma ligação, embora isto depois no teto falso poderá ser feito de maneira diferente.
e vamos daqui para aqui e para aqui. Ao nível da iluminação, temos os pontos todos, neste caso, iluminação interior realizada, falta pôr os nossos mecanismos. Portanto, eu vou fixar aqui a nossa barra. Nos mecanismos tem a ver com os interruptores. Portanto, os interruptores, entre outros elementos, são os nossos, então, mecanismos. Portanto, se eu colocar aqui o interruptor, eu vou precisar de um interruptor aqui para, por exemplo, a instalação sanitária. Portanto, eu vou colocar aqui junto à porta. Neste caso, como é uma instalação sanitária, deve ficar no ponto exterior. Se eu sair, vejam, eu posso atribuir a circuitos. Portanto, se nós tivermos aqui os circuitos, podemos assumir. Se não tivermos, vamos colocar, eu saí aqui da edição, vou colocar aqui o nosso interruptor. Portanto, neste caso, na cozinha, vamos colocar no ponto interior. Vamos colocar aqui nos quartos também mais um ponto. Outro aqui. Portanto, vamos colocar deste lado. Aqui vamos colocar neste. Na entrada aqui, podemos colocar aqui do lado esquerdo ou do lado direito. Normalmente do lado direito. E na nossa sala vamos colocar, por exemplo, um computador duplo. Aceitar. E vamos orientar isto de uma forma que seja mais pacífico. Portanto, eu vou aqui agora ligar esta nossa instalação. Portanto, eu quero fazer aqui uma comutação a este circuito. Obviamente eu aqui fiz só um único circuito e, portanto, esta opção não é a indicada, mas depois temos que fazer a correção. Aqui para este circuito. Na nossa instalação, eu venho por aqui e vou a este ponto. A este. Aqui também. E depois por aqui até aqui. Falta só aqui mais este ponto de luz. Ok. Se tudo estiver ok, tudo estiver ligado, podemos agora verificar a realização da nossa iluminação e ver as advertências e erros que possam existir nas nossas opções. Ok, portanto, aqui nós temos o circuito C6 3, portanto, tudo isto na realidade é o mesmo ponto de alimentação. Neste caso, nós temos vários pontos que ultrapassam aquele com número de 8 pontos de luz, mas neste caso, como era LED, portanto, foi aqui permitido que realmente tivéssemos mais que 8 pontos. Depois temos o circuito de iluminação 2, que é aqui o nosso corredor. Temos aqui o 6 e o 1, que são instalações da instalação sanitária e da cozinha, e nos quartos temos o circuito C6 4, que é o circuito 4 associado à nossa instalação sanitária, e por último aqui do arrumo. Portanto, neste caso, como já fizemos o cálculo, temos o sistema monofásico mais a terra, portanto já temos aqui informação, se nós olharmos aqui na parte superior, qual é o tipo de cabo que está a ser utilizado, o 3G 1,5 neste caso, com uma corrente máxima admissível de 17,5 amperes. Portanto, temos aqui também o tubo de alvenaria que está embebido na alvenaria em 16 mm e temos aqui a mesma informação relativamente ao nosso interruptor. Portanto, se eu quiser aqui distribuir isto por dois circuitos, o ideal será então aqui apagar este condutor e efetuar aqui uma ligação daqui até, neste caso, vamos colocar até ao nosso interruptor. Ok, cancelar, calcular e vamos verificar aqui a alteração aos circuitos. Portanto, não há aqui alteração aos circuitos, o que significa que depois vamos ter que fazer aqui uma alteração no quadro elétrico. Portanto, eu posso aqui voltar para trás e depois vamos ver que no caso prático do quadro elétrico nós podemos fazer aqui uma alteração. Portanto, eu recomendo agora passarmos à parte de tomadas e vamos verificar aqui uma situação.
um bocadinho diferente. Portanto, nas tomadas, o que é que eu vou ter aqui? Tenho os quadros parciais, tenho as luminárias e, portanto, se eu quero agora passar para as nossas tomadas, eu venho aqui então ao menu superior e faço tomadas. E tenho tomadas de utilização geral, estanques, tomada de fogão, de forno, de equipamento, portanto, tomada de máquina de secar e por aí afora. Portanto, eu vou aqui deixar aqui fixada e vou começar por colocar tomadas de utilização geral na nossa instalação. Portanto, eu vou colocar as simples, vou colocar, portanto, vou assumir que a nossa instalação, neste caso vamos orientar para este sentido, eu vou colocar aqui uma tomada, vou assumir que as mesinhas de cabeceira estarão colocadas nesta posição, vou colocar mais uma aqui e mais uma em frente a este ponto. Okay. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo do outro lado. Vou colocar aqui mais uma. Aqui também. E vou assumir que também aqui deste lado vai ter as mesinhas de cabeceira. Portanto, vou ter aqui um ponto. E vou colocar aqui um mais ou menos neste local. Para esta instalação vamos fazer aqui também uma posição aqui sensivelmente um bocadinho mais acima. Um ponto. 2. E agora vamos colocar a mesinha de cabeceira neste ponto aqui e também neste aqui. Na nossa rumo vamos precisar de algumas tomadas. Portanto, eu vou colocar aqui neste ponto uma tomada, duas, e aqui em vez de pôr tomadas simples vou colocar tomadas de equipamento. Portanto, eu tenho para fogão, tomada de forno, exaustor, máquina de lavar roupa. Vou colocar aqui a máquina de lavar roupa. Temos ainda aqui máquina de lavar louça, portanto vamos colocar depois a seguir. Termoacumulador, neste caso já está alimentado. Máquina de secar. Vamos colocar aqui também neste ponto. Temos ar-condicionado, temos aquecimento, temos motor de persiana, automatização e por aí fora. Portanto, eu vou colocar depois aqui também motores de persiana. Eu quero só aqui ainda avançar com por aqui uma tomada de estanque simples e vamos colocar nesta orientação aqui. Portanto, aqui dava jeito de ter os elementos do desenho CAD. Portanto, eu vou aqui às máscaras, selecionar, faço aceitar e aqui temos a nossa máscara. Portanto, eu posso agora mover aqui a nossa instalação para aqui e posso aqui alimentar já agora o nosso fogão. Nosso forno. E o exaustor. Vamos ter aqui também o frigorífico, portanto eu posso colocar aqui uma tomada de uso geral, posso colocar uma dupla, neste caso vou colocar uma neste ponto e vou colocar outra neste ponto e mais uma neste ponto. Aqui está, portanto vamos agora só aqui à nossa sala de estar, fazemos colocação de tomada simples e do uso geral. Portanto eu vou colocar aqui uma tomada, neste caso duas, eu vou a este lado e vou colocar também mais duas, uma aqui, outra aqui e deste lado vou colocar dupla para os aparelhos eletrónicos que possam ficar aqui nesta sala, ou seja, estou a assumir que aqui será a sala de estar e ok. Portanto, eu agora tenho que fazer a ligação da nossa instalação. O que é que acontece? Se eu agora fizer aqui, faço a ligação a esta nossa instalação, vamos assumir que vimos por aqui, portanto eu venho aqui assim e venho por aqui,
se eu aqui não fizer nada, portanto eu vou assumir que vai passar ali por cima, portanto eu depois posso fazer correções e mover aqui, neste caso, este ponto até para aqui. Vamos chegar aqui um bocadinho para baixo. Vou chegar este ponto um bocadinho mais para aqui. Ok? Depois vou, portanto aqui temos as duas tomadas desta sala. Vou ligar o resto das tomadas, portanto vou aqui passar o resto dos cabos. Nós podemos aqui, vou só corrigir aqui este ponto que está um bocadinho abaixo. Na realidade eu posso estar aqui a passar o cabo direto até ao a nossa instalação do quadro elétrico, ou então eu posso fazer aqui uma artimanha que é possível no SIPCAD, portanto, que é o quê? É vir ligar aqui à nossa instalação, ao nosso condutor da iluminação. Portanto, eu vou fazer aqui uma ligação deste género, vou tentar alinhar. Ele não gostou desta passagem, agora sim. Portanto, quando eu faço esta alimentação, na realidade o que vai acontecer é que eu vou ter aqui uma linha de tomada e no mesmo circuito ele vai-me fazer a linha de iluminação. Portanto, eu vou ter um circuito para a iluminação e um circuito para as tomadas. Vamos aqui verificar. Portanto, eu aqui fiz a distribuição direto ao nosso quadro elétrico. Por aqui eu estou a fazer uma alimentação via o caminho dos condutores da iluminação. Portanto, eu vou acabar aqui só de colocar as várias tomadas que ainda tinha aqui na instalação. Ok, aqui na nossa sala está. Ou seja, o que é que eu estava aqui a fazer? Portanto, eu vou aqui assumir exatamente o mesmo. Vou ativar aqui o orto. Vou fazer aqui a ligação dos nossos condutores de tomada. E vou ligar à nossa instalação aqui da nossa instalação de iluminação. Portanto, eu vou aqui passar por cima deste e faço aqui a ligação. E agora vou aqui direitinho ao outro equipamento, portanto no outro quarto. Neste caso sigo em frente para esta tomada e posso aqui ainda fazer esta ligação a esta tomada. Portanto, eu agora só tenho que fazer o quê? Fazer na realidade uma alimentação aqui à nossa instalação. Portanto, eu aqui recomendo pararmos. Vamos apagar este condutor. Voltar a passar condutor. Vimos aqui, ligamos a este ponto e agora sim é que vimos alimentar a tomada que está aqui em falta. Ok, portanto, temos aqui a alimentação, fazemos o mesmo para este quarto. Neste caso eu ligo aqui a este ponto, por aqui e venho ligar a este ponto. Portanto, eu aqui tenho os circuitos de iluminação e tomadas que acaba por estar aqui com os circuitos já separados. O mesmo acontece aqui no nosso arrumo. Portanto, se eu colocar estes circuitos aqui alimentados, aqui vamos andar para trás um ponto. Portanto, eu aqui estou com um bocadinho com o desenho em cima daquele ponto. Vou tirar aqui o orto. Chegar um bocadinho até para baixo depois. Portanto, eu aqui tenho a máquina de secar, máquina de lavar e posso ligar aqui diretamente à nossa instalação. E já tenho aqui duas linhas, a da iluminação e a de tomadas. Vou só afastar aquele ponto ali para ser mais visível. Eu vou colocar aqui assim um bocadinho mais à frente. O mesmo com este. E aqui corrigir este pontinho também. Ok. Ora bem, acho que estão todas as tomadas, com exceção aqui da cozinha e da nossa instalação sanitária. Portanto, eu faço o mesmo.
por aqui também, até este ponto, ok, temos aqui logo os dois condutores, e agora posso ligar aqui todas as tomadas, e venho ligar também aqui à nossa instalação. Ok, portanto eu liguei num ponto e ele automaticamente atribuiu ao ponto seguinte. Se todas as tomadas estão aqui ligadas, vamos agora calcular e verificar erros e anomalias que possam existir nas opções que tomamos. Ok, temos aqui um erro no resto-chão, vamos verificar. Ok, faltou-nos aqui uma tomada, de certeza que é isto. Portanto, eu vou aqui mover este ponto e vamos ligar aqui, por exemplo, aqui. Ele já deixou de estar solto e vamos voltar a calcular e verificar se agora não há nenhum erro ou anomalia. Okay. Portanto, veja-se aqui os vários circuitos. Portanto, eu tenho o circuito de iluminação, de tomadas, da máquina de lavar roupa, da máquina de secar. Portanto, são tudo circuitos identificados em separado. Ou seja, circuitos C4.1, C74, C74 são de tomadas de uso geral. Portanto, aqui o circuito C10 é da máquina de secar roupa, o C41 é da máquina de lavar. Na prática é tudo circuitos independentes. Temos aqui um conjunto de anomalias que é: não é recomendável dispor mais de 8 tomadas de utilização geral num mesmo circuito. Ou seja, ele assume que no caso do circuito C73 estamos a falar de tomadas do quarto. Portanto, ele assumiu que tudo é o circuito quarto. Neste caso, aquilo que é conveniente é pegar num destes circuitos e atribuí-lo, portanto, direto ao quadro elétrico. E é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer aqui uma separação. Normalmente esta fase dá assim um bocadinho mais de trabalho em ter que separar aqui a ligação do nosso circuito. Vamos verificar em que ponto é que ele está. E está aqui. Portanto, temos que passar aqui a nossa canalização, nosso cabo. Vamos alimentar a tomada, portanto a tomada que está naquele ponto, vamos alimentar pelo outro circuito. Aquilo que vamos fazer até é apagar, portanto estamos só aqui a avaliar como passar este condutor. Vamos agora sim, portanto como eu quero, a partir desta tomada, venho por aqui, por aqui, por aqui e vamos tentar passar aqui assim. Portanto, isto depois acaba no desenho por não ficar algo assim muito bonito. A partir do momento que temos vários circuitos de iluminação, de tomadas, o desenho acaba por ficar assim um bocadinho imperfeito, ou seja, é necessário depois fazer aqui algumas alterações. Portanto, falta só ligar aqui umas tomadas. Aqui fazer um bocadinho zoom in e zoom out. Julgo que estão as tomadas todas. Julgo que apaguei aqui uma tomada e vou colocá-la novamente. Uso geral. Simples, aceitar. Vamos colocar aqui novamente, alinhada com a nossa tomada aqui de baixo, aceitar. E vamos calcular e verificar se o circuito, aquilo que acabamos de fazer, o circuito fica separado deste quarto 3. Ora, temos aqui então o nosso circuito C75, que é diferente do nosso circuito dos quartos C73, que tem as 8 tomadas. Portanto, o software vai-nos identificar que temos um conjunto de tomadas de iluminação que excede aquele ponto ótimo de 8 unidades por circuito. Ou seja, na prática nós temos aqui a nossa instalação realizada, portanto vamos fazer só aqui a parte de iluminação e de tomadas da nossa instalação. Vou só aqui colocar outros equipamentos, que é simular
portanto, o motor de uma persiana, por exemplo, colocar aqui num quarto, eu posso colocá-lo neste ponto. Mas eu posso também fazer a identificação de uma carga. Portanto, eu posso chegar aqui, neste caso não tenho nada na biblioteca, vou criar a minha própria biblioteca e vou dizer persiana. Vou dizer qual é a referência abreviada, portanto, eu vou meter persiana, MP, por exemplo. Sistema, portanto, tensão monofásica, neste caso digo que é um motor, coloco aqui a potência, sei lá, 300 watts, à volta disso. Um bocadinho mais, dependendo, caso para caso, fator de potência de 1, faço aceitar. Ele diz-me aqui que a potência tem que estar entre 0 e que é kilowatts, portanto fazemos aceitar. Não vou atribuir a nenhum circuito, aquilo que eu vou fazer é vou colocar a minha carga e vejam. Portanto, ele acaba por simular um valor aqui também redondo, não é? Em termos de desenho. Temos aqui a persiana. Vou colocar aqui assim, aqui também. Eu podia pôr na parede, portanto isto é uma opção nossa. Vou colocar aqui mais um também. E aqui outro. Aqui não tenho janelas, aqui já tenho. Aqui numa porta e eu vou colocar aqui mais uma. Alimentar isto, portanto o truque é o mesmo, faço aceitar. Vou alimentar ou direto ao quadro elétrico ou então vou colocar no circuito de tomadas. O que vai acontecer é que ele vai assumir como um novo circuito. Portanto, vamos já verificar. Vou só alimentar cada um deles. Aqui temos dois motores. Portanto, eu aqui simulei uma carga, como vocês podem também em qualquer cenário colocar. Então, tem aqui mais um, dois, e venho por aqui e vou ligar ao circuito de tomada. E por último tenho este aqui e julgo que está tudo. Portanto, vamos agora calcular e verificar o que é que então estas opções temos de advertências e erros. Muito bem, portanto, eu tenho aqui, só para termos uma noção, o circuito de tomadas é o C76 e o circuito do motor é o C144. Portanto, ele está separado na realidade nos circuitos, tem a ver aqui com os condutores, que nós podemos depois também alterar. Ou seja, com o SIP nós podemos fazer o caminho de cabos ponto a ponto, ou seja, sempre numa ligação direta ao quadro elétrico, ou então podemos passar a utilizar um caminho de cabos existente e fazer esse caminho de cabos identificando os circuitos. Portanto, isto aqui fica um bocadinho à opção do projetista. De forma geral, em eletrotecnia, o habitual é termos um circuito separado, temos um conjunto de linhas separadas para esse efeito. Nós podemos depois também aqui optar e ver aquilo que são os circuitos, por exemplo, tudo que é circuito de motores, temos aqui a identificação, veja-se aqui a linha, ok? Aqui em particular, quando eu coloco um motor de persiana, ele fica associado portanto, ao circuito separado, mas quando coloco um equipamento de utilizador, ele fica atribuído a tomadas. Ok? Portanto, temos de ter aqui noção que esta separação, no caso específico de cargas inseridas pelo utilizador, deve ser colocado o circuito em separado. Depois temos aqui ainda a iluminação. Isto são as opções que, na realidade, quando eu estou aqui a ver os desenhos, são as opções que nós podemos utilizar para verificar o nosso projeto. Vamos só aqui salvar e ver a vista 3D, porque na realidade eu depois posso fazer várias correções às alturas, às cotas dos nossos elementos. Vou colocar aqui aceitar para a eletricidade. Aqui está o nosso ponto de alimentação para a cobertura.
e temos aqui os nossos pontos de luz. Portanto, terem atenção que aqui os nossos pontos de luz estão a passar no teto do teto, neste caso para o teto, mas vindo do nosso pavimento. Portanto, eu vou aqui à iluminação e vou colocar tudo, na realidade, pelo teto. No caso das tomadas, portanto, já temos aqui a informação direitinho, portanto, está nas cotas que nós queremos. Se quisermos alterar, temos que vir aqui ao nosso projeto e alterar. Portanto, eu vou aqui à instalação, vou não editar, mas atribuir um nível e tudo que é, neste caso, na iluminação, eu vou colocar não pelo teto menos 30, mas vou colocar no teto a 0. Faço OK. OK. Aqui tudo que seja iluminação. Iluminação. E aqui todos estes pontos vamos colocar também pelo teto. OK. Aqui está. Calcular. Precisamos sempre quando alteramos as cotas, temos sempre que fazer aqui o cálculo da instalação e depois é que vamos à obra e vista 3D. OK. Obra, vista 3D. Aceitar. E agora temos aqui apenas então os pontos de luz a passar nas nossas paredes. OK. Portanto, temos aqui os pontinhos todos no ponto superior. Faltou-nos aqui o corredor. Aqui a cozinha. OK. Portanto, corredor e cozinha corrigimos que não estava feito. Atribuir nível. Outro nível. Vamos ao teto 0, aceitar e, portanto, temos aqui este ponto. Aqui está. OK. Portanto, eu vou agora só calcular para efetivar estas opções e vamos fazer aqui só mais 2 verificações antes de obter as peças escritas e peças desenhadas. Portanto, não há advertências, não há erros. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos editar o nosso quadro elétrico. No nosso quadro elétrico nós temos aqui, portanto, desde logo, novamente, dar a secção de entrada, podemos alterar o cabo, utilizar cabos de terra e temos aqui a opção de configuração do utilizador. Portanto, o que é que temos aqui de informação? É que esta opção permite editar a configuração do quadro ou subquadro calculada pelo programa. Pode modificar a lista de circuitos e diferenciais que o compõem, assim como as propriedades da instalação interior para cada circuito. O programa verifica a compatibilidade das modificações introduzidas. Então, vamos aqui ativar. E surge-nos então aqui este menu. O SIP, quando nós estamos a fazer os vários circuitos, eu tenho estado aqui a dizer circuito C7.3, circuito C4.4 e assim sucessivamente, portanto tem a ver com estas informações que nós temos aqui, que eu posso alterar ponto a ponto, portanto eu tenho aqui o circuito C3, eu posso dar-lhe um nome, neste caso é um motor genérico, foi aquilo que eu introduzi, é um sistema trifásico, mas eu posso colocá-lo como sistema monofásico. O cabo é o calculado, ou então eu posso dizer, não, eu quero que seja um cabo do tipo X. A secção é também calculada pelo SIP, mas eu posso definir uma secção superior ou inferior, portanto fazer aqui algumas correções. Posso fixar aqui a potência em função daquilo que é a simultaneidade e, portanto, eu posso depois fazer estas alterações na realidade ponto a ponto. Portanto, serve para qualquer carga. Se nós editarmos aqui a iluminação, é exatamente a mesma coisa. Fogão, exaustor, também circuitos separados, tem aqui também as suas cargas, portanto, os seus cálculos. O que é que acontece? É que eu, na realidade, se eu quiser agora, por exemplo, agrupar tudo o que é motores genéricos, aquilo que eu posso fazer é pegar aqui nos motores genéricos e andar para cima e para baixo e juntar tudo o que são motores genéricos, por exemplo, num único diferencial.
O que me vai facilitar aqui é que o software vai nos ajustar todas todas as opções de seleção do diferencial. Portanto, eu tenho aqui já dos motores genéricos. Vamos aqui a mais motores genéricos procurar. Portanto, eu vou colocar estes dois também na parte superior. Temos que arrastar, neste caso, com o botãozinho, dá para cima e para baixo. Posso aqui organizar. Falta aqui o 4. Posso, obviamente, também colocar mais diferenciais. Okay? Portanto, se eu aqui expandir tudo, ele expande tudo. Se eu fechar, ele vai contrair estas opções. Se eu clicar aqui no mais, eu vou colocar circuitos. Tá bem? Se eu clicar no quadro, se eu colocar em mais, eu vou colocar um diferencial. Se eu quiser remover esse diferencial, é só fazer aqui apagar. Portanto, eu vou apagar este 9 aqui também, porque já tenho aqui alguns a mais. Cargas genéricas, portanto, tenho aqui o fogão. Vamos imaginar que eu agora quero os circuitos de iluminação agrupados com iluminação e tomadas com tomadas. Portanto, eu vou aqui, por exemplo, pegar nesta tomada e vou atribuir ao diferencial 4. Tomadas diferencial 4. Cargas genéricas. Vai para tomadas. Fogão exaustor. Tomadas, máquina de secar e automatização, energia e segurança. Portanto, tem a ver com a persiana, portanto, aquele que foi utilizado mesmo persiana. Temos o termoacumulador elétrico, neste caso eu recomendo colocar a máquina de secar roupa e aquilo que é o termoacumulador elétrico e mais a máquina de lavar roupa no mesmo diferencial que está associado ao arrumo. Neste caso eu quero a iluminação num outro circuito, que será aqui no diferencial, neste caso será o diferencial 2. Tá, vamos passar aqui para cima. Aqui também. Portanto, cargas genéricas vamos colocar aqui embaixo no diferencial. Portanto, são opções que nós podemos assumir e que em qualquer momento podemos ajustar. Portanto, eu só estou aqui a ver o potencial de alteração destes circuitos em termos de diferenciais, agrupando-os e, portanto, fazendo nós essa alteração. Okay. Iluminação. E podemos deixar aqui estas opções. Portanto, temos aqui um diferencial a mais. Vamos apagar. Vamos aceitar. O diferencial 1 tem uma configuração errada, já que não se pode atribuir circuitos monofásicos e trifásicos com o mesmo diferencial. Portanto, ele vai verificar estas opções. Neste caso tem a ver com a opção de um deles que eu alterei aqui a trifásico. Eu coloquei monofásico e é trifásico. E todos eles serão trifásicos. Neste caso está monofásico trifásico. Então vamos colocar todos em monofásico. Monofásico. Quando eu inseri, poderia ter definido isto automaticamente. Monofásico. Também monofásico. E por último, monofásico. Aceitar, aceitar e agora sim ele aceitou. Vamos calcular e verificar se as operações, portanto, as opções que nós tomamos na alteração dos circuitos e dos diferenciais estão corretas e se ele consegue, portanto, distinguir aqui e definir as curvas. Já vi que há aqui uns vermelhos, vamos tentar corrigir e verificar o que está a acontecer. Tem a ver aqui com as opções. Ao alterarmos aqui os nossos circuitos, ele diz que não consegue atribuir uma carga a esta carga, a este elemento. Isto tem a ver com as opções que nós fizemos aqui de alteração do circuito com a carga genérica. A carga genérica que estava aqui tem a ver com a nossa... portanto, o nosso equipamento bomba de calor. Neste caso é o sistema monofásico e aqui a nossa automatização está calculado. Portanto, vamos colocar aqui um diferencial e vamos ver se separando esta carga genérica permite corrigir aqui a situação. Portanto,
vamos pedir para ele calcular e ele não está a conseguir, é isto que está aqui a acontecer neste momento. Ele calculou inicialmente, mas a partir do momento que nós fazemos aqui alterações ao quadro elétrico, ele por algum motivo deixou de conseguir perceber que carga é que ele vai colocar. Em algumas situações as cargas, as potências elétricas vêm dos equipamentos dos outros módulos, por vezes ele perde essa informação e deixa de colocar, portanto, aqui o circuito que está aqui em causa. Portanto, veja-se que não temos mais nenhum circuito. Vamos verificar aqui o nosso cabo elétrico. Portanto, temos aqui a informação. Vamos aqui mudar no quadro elétrico, vamos mudar a carga genérica. Portanto, ele é o circuito C14, era isso que ele estava a dizer, C14.4. Vamos verificar outra vez aqui o erro. O circuito C14.4 neste 4 não tem cargas atribuídas. Portanto, temos que ver aqui o que se está a passar. Editar o quadro elétrico. Vamos aqui à configuração e o C14.4 é este ponto aqui. Ele deixou de ter esta carga térmica, esta carga elétrica, ok? Vamos aqui retirar para outro diferencial. Por exemplo, aqui também não. Porque está aqui, obviamente, com o sistema trifásico e nós queremos monofásico, fazemos aceitar e vamos verificar qual é o problema do circuito C14.4. Portanto, as opções que nós tomamos até aqui ainda não corrigiram. Vamos aqui ver que mais opções é que nós temos. Se existir alguma dificuldade com esta opção do utilizador, nós podemos desativar e voltar a ativar e ele vai limpar a informação. Ou seja, em qualquer momento nós podemos reativar e voltar a ter as opções iniciais. Portanto, eu vou fazer aqui o desativar e fazer aceitar. Neste caso eu vou ativar novamente e vou manter, portanto eu vou fazer aqui uma reorganização inicial e vou manter a iluminação, os motores genéricos separados, assim como as tomadas. Portanto eu posso depois ir fazendo aqui algumas opções em que eu vou juntando, por exemplo aqui, já agora, vamos colocar aqui as tomadas nesta parte superior. Depois eu posso tentar perceber quais são as tomadas do nosso arrumo e vou colocar aqui só as tomadas do arrumo e da máquina de secar. Portanto, eu faço aceitar. Vou ver aqui só a identificação das tomadas, que é a C72, ok? Portanto, C72, vamos editar aqui, C72 são as tomadas do arrumo e vou aqui, portanto, junto à máquina de lavar, de secar e por aí fora, vou colocar aqui tudo pendurado em termos de tomadas no mesmo local. Portanto, eu vou fazer aqui aceitar, portanto, o truque foi voltar a pôr tudo como estava no início e reagrupar apenas a iluminação e as tomadas. Obviamente depois podem fazer aqui alguns testes e ajustar, mas estas são as opções que nós podemos seguir então para reordenar aquilo que são os diferenciais e os nossos disjuntores. Portanto, assumindo aqui então que nós não fizemos alterações mínimas ao quadro elétrico, aquilo que nós temos é todos os nossos circuitos então ordenados, portanto aqui calculados com os seus condutores, com as suas correntes máximas admissíveis e podemos avançar aqui com aquilo que vai ser então as nossas peças escritas e peças desenhadas. Portanto, para as peças escritas vamos aqui à nossa impressora. Posso obter aqui a ficha de identificação e termo de responsabilidade. Aqui está. Posso depois fazer exportar. Ficha eletrotécnica.
a nossa ficha eletrotécnica, que também pode ser exportada. Resultados de cálculo. Aqui um bocadinho zoom out. Portanto, ao nível dos resultados de cálculo, temos aqui as tabelas com os quadros, com os circuitos, com as potências e também com os pontos de cálculo de sobrecarga, curtos-circuitos, nossos condutores, correntes máximas, as correntes. Okay. Temos aqui toda a informação necessária para a memória descritiva e justificativa. Temos a memória descritiva e justificativa. Temos aqui todas as condições gerais, dimensionamentos, especificações técnicas, condições técnicas de montagem, condições finais, neste caso considerações finais, descrição de materiais e elementos construtivos, neste caso nós não queremos, medições e orçamentos, que também podemos extrair. Podemos depois obter aquilo que são as peças desenhadas. Das peças desenhadas venho aqui introduzir um novo. Portanto, eu posso fazer desenho a desenho, eliminação normal. Faço aceitar. Agora quero eliminação não de normal, mas quero tomadas. Faço aceitar. Portanto, se tiver outros elementos, motores de persianas, por exemplo. E faço aceitar. Portanto, eu aqui estou a definir nos elementos que quero desenho da cobertura, reação e esquema dos quadros. Portanto, eu posso não necessitar deles todos na realidade em cada um dos momentos. Portanto, eu posso aqui editar. Vamos imaginar que eu não quero esquema de quadros nos motores da persiana, nem esquema de quadros no caso da eliminação normal, vou deixar só nas tomadas. Portanto, faço aceitar. Ok, nós devemos manter a composição anterior, se for possível. Pormenorizar. E aqui está. Portanto, eu vou ter aqui os elementos verticais, vou ter aqui os nossos circuitos de iluminação, alimentação na cobertura, os nossos diagramas dos quadros elétricos, da portinhola. Aqui, como temos um equipamento somente para a nossa persiana, temos aqui um circuito da persiana. Os circuitos associados aos outros motores para as persianas estão nos circuitos de tomadas. Tá? E, portanto, eu aqui só tenho que fazer imprimir todos. Eu vou selecionar que tipo de local, portanto, onde é que eu vou querer e qual o nome do ficheiro e vou guardar. Não querendo mais nada, fazemos sair. Sair. Posso ainda exportar para o Arquimedes e obter aquilo que é a nossa portanto, estimativa orçamental também em Excel e o nosso caderno de encargos, embora nós já temos a memória descritiva e justificativa. Portanto, eu não quero dos elementos, quero apenas eletricidade. Fazemos aceitar. Aqui está, portanto, venho aqui e vou obter o Excel, por exemplo, para o nosso orçamento. Excel. Vamos ao orçamento, neste caso, sem detalhe. Querem XLSX, imprimir, aceitar. Portanto, eu quero o hierárquico, onde que vamos ter o 1, 2, 3, 4 e 5, por aí afora. Fazemos terminar. Mostrar, caderno de encargos. Vamos imprimir. Aceitar. Aceitar.
aqui está o nosso caderno de encargos, neste caso para a parte de eletricidade, ok? Portanto, podemos depois também exportar. Com o nosso trabalho, portanto, desenvolvido ao nível da eletricidade, com as nossas peças escritas e peças desenhadas desenvolvidas e retiradas do nosso software, fica aqui concluído as nossas sessões. Portanto, fizemos o projeto da nossa moradia ao nível do AVAC, da arquitetura, do AVAC, neste caso da eletricidade, do gás, do solar térmico e também portanto, da climatização através do piso radiante. Fica assim concluído todo o nosso desenvolvimento de projeto do caso prático 2. Espero que as sessões tenham sido interessantes e que sejam úteis para aquilo que é então as vossas necessidades profissionais. Até à próxima sessão.